Olá, nesse vídeo nós vamos aprender de forma simples e direta a fazer a configuração de usuários no Sage Gestão Contábil. Então, o primeiro passo é trabalhar com a planilha que foi fornecida no e-mail, sentar com o gestor do departamento para definir quais são os acessos, e os tipos de acesso são bloqueio, acesso integral e somente visualização. Mas como que funciona a configuração dentro do Sage Gestão Contábil? Então, no Sage Gerenciador de Sistemas, nós vamos clicar na opção Usuários, e aí nós temos aqui 5 opções: gerenciamento de licenças, configurações de usuário, grupo de acesso à empresa, grupo de acesso à rotina e o cadastro de usuário. O usuário ele deve estar vinculado a um grupo de acesso à rotina para liberar ou não as rotinas, e um grupo de acesso às empresas para delimitar quais empresas em que ele vai ter a atuação dele dentro daquele módulo específico. Então nós vamos clicar aqui em cadastro de usuários, digitar o código do usuário, o login e a senha, o perfil, e no caso eu vou definir aqui qual grupo de acesso que ele pertence e qual empresa. Só que antes nós temos que cadastrar esses grupos de acesso à rotina. Então vamos acessar aqui, grupo de acesso à rotina. Você vai definir a descrição do grupo, qual módulo que esse usuário terá acesso, principalmente se ele vai ter ou não a exibição da rotina ao qual ele não tem acesso. E aí nós vamos clicar em rotinas para fazer a manutenção. Então, no exemplo, eu vou usar aqui o módulo Sage Folha de Pagamento. Eu vou clicar em rotinas e o sistema exibirá o controle de acesso à rotina. Deixa eu só clicar aqui. Deixa eu só voltar aqui, que às vezes essa tela ele abre atrás. Então aqui, agora ele abriu corretamente aqui na parte da frente, desculpa. Então eu tenho aqui a opção de cadastros, módulos, consultas. Como que eu posso definir isso aqui? Existem duas formas. A primeira, por exemplo, com a chavinha eu sei que ele está com a rotina liberada, com a lupinha somente consulta ou a rotina bloqueada. Então existem duas formas de eu definir esse acesso. Primeira, clico em cima da rotina e com o botão direito eu clico no nível de acesso que eu quero. Por exemplo, eu quero liberar somente consulta. Novamente, com o botão direito e vou fazendo isso rotina a rotina. Por isso que nós pedimos para que use a planilha de definição de acesso antes de começar a definir isso dentro do sistema. E existe uma outra forma. Aqui embaixo nós temos o botão liberar, bloquear e sair. Então, se eu clico aqui embaixo, ele faz o bloqueio ou a liberação total do sistema. Vejam que aqui o mouse está piscando. Por quê? Porque ele está fazendo o bloqueio total. Então, como eu falei, existem duas formas de fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil um pouquinho mais geral, eu posso clicar em liberar e automaticamente ele vai fazer a liberação de todas as rotinas do módulo que eu selecionei. Então, novamente, ele está piscando porque ele está liberando todos os acessos a todas as rotinas do módulo escolhido. E aí, então, eu posso fazer a manutenção pontual de uma rotina ou outra, um relatório ou outro, liberando acesso somente consulta ou bloqueando a rotina, né? Então, no caso, por que eu demonstro o RH? Porque o RH ele é um dos módulos que tem a informação mais confidencial da empresa, porque o funcionário vai ter acesso a salários, a cadastro de função, a histórico. Então eu posso definir, por exemplo, que esse colaborador
ele não vai ter acesso a nenhum tipo de processamento, não vai poder processar folha, nem adiantamento mensal. Então é só fazer aqui o bloqueio. Vejam que dependendo da rotina ele não tem nem acesso a somente consulta. Por quê? Porque são rotinas de geração e outras de consulta. Tá? Depois disso, eu vou fechar a tela e gravar o perfil. Logo, no primeiro acesso do usuário, ele vai ter aquelas rotinas que eu defini liberadas ou vai ter acesso. E ele vai poder ou visualizar o que ele não tem acesso ou não, de acordo com essa configuração. Além disso, eu chamo a atenção desse flagzinho aqui, ó, se possui acesso automático a novas rotinas ou não. Se eu marcar isso, toda vez que liberar uma rotina nova no sistema, ele já vai ter acesso automaticamente. Esse protocolo aqui de documentos é da rotina que nós temos de protocolo, que pode integrar com a plataforma Sage ou não. Eu posso também importar esse perfil, esse usuário. Depois que eu definir o grupo de acesso à rotina, eu vou definir o grupo de acesso à empresa, que nada mais é do que digitar o usuário aqui e definir quais empresas e estabelecimentos aos quais ele vai ter acesso para fazer as movimentações. Tá? Depois de determinado esse acesso, eu venho aqui no cadastro de usuário e vinculo esses dois grupos. Você pode tanto definir esses acessos ou por grupo de trabalho, ou pode definir com o nome da pessoa também. Lembrando que cada vez que eu individualizar o acesso, fica mais difícil a manutenção. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, mande e-mail para mim, diogo.souza@sage.com. Bom trabalho para vocês aí, e um bom trabalho dentro do Cordillera, que é um excelente software.